Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez é o novo Nissan Kicks Sense, essa nova geração, e essa que é a versão de entrada, mas que já tem vários sistemas ADAS. E a gente vai falar de todos eles nesse vídeo bem completo para vocês. Vamos citar ACC, permanência em faixa, frenagem automática, enfim, vamos falar de tudo para a gente descobrir se ficou bom o sistema ADAS aqui do novo Nissan Kicks e também se ele consegue ou não dirigir, digamos que sozinho. E agora que eu vi que o tampa-placa está caindo ali. E antes de mostrar qualquer item, eu quero falar das configurações dos sistemas. Primeiro a gente aciona o farol automático por aqui, a gente vai mostrar isso depois. E aqui nas configurações, ó, a gente vem aqui, tem um assistente de faixa, onde você pode ligar e desligar o alerta e ligar e desligar também a intervenção, que ele vai mexer no volante. A sensibilidade da pista você deixa alta, normal ou baixa, isso a gente vai mudar de acordo com o teste. A vibração também alta, média ou baixa. Tem um assistente de frenagem, que aí você pode desativar a frenagem automática em manobras e também a frenagem de emergência, que é aquela para frente, né, contra carros e pedestres. Atenção ao condutor ao sensor de fadiga. Temporizador de alerta, eu nunca entendo muito bem para que isso serve, mas você pode definir um alerta para ele te lembrar alguma coisa em tanto tempo. Tem um alerta de baixa temperatura também e controle do chassi, que faz parte ali dos controles de tração e estabilidade. É basicamente isso, mas quando a gente vem aqui em configuração do modo Eco, a gente pode vir em customizar e aí você pode selecionar o controle de velocidade, que imagino que seja o ACC, né, ou o piloto automático convencional, parada, marcha lenta. Não sei o que é isso, acredito que seja o Start-Stop, por exemplo, mas que você pode desativar por aqui, e também o ar-condicionado. Basicamente é isso, são essas as configurações de sistema ADAS. Quando a gente vem em definições do veículo, você tem também aqui, ó, o alerta de porta traseira, que seria o alerta de objetos no banco traseiro. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. São essas as configurações, então vamos ver como o Kicks se comporta agora na prática. Vamos falar de sistema de permanência em faixa. Ele funciona acima de 60 km por hora, ou seja, é mais voltado à estrada mesmo. E felizmente ele atua diretamente no volante. Isso é normal, mas por que eu estou ressaltando? Porque a gente testa alguns modelos dessa aliança Renault-Nissan-Mitsubishi que eles corrigem somente pelo freio e outros nem sequer corrigem. Agora, eu lembro que a centralização de faixa a gente só tem na versão Platinum, que é a mais completa, que é onde ele vai combinar com a ACC e aí vai dirigir o carro realmente sozinho, mantendo no centro da faixa. Esse sistema aqui ele vai fazer o seguinte, ó, vou deixar ele sair aqui para a direita, vocês viram, né? Ele corrigiu no volante para voltar o carro para nossa faixa. Vou deixar mais uma vez sair aqui para a direita, ó, deu até um alerta sonoro agora. Só que agora vocês viram que ele não conseguiu voltar muito bem. Ele fez a atuação no volante, mas ele ficou andando por cima da faixa, no meio da faixa. Vamos deixar sair mais uma vez para ver, ó. Ó, agora corrigiu muito bem. O legal é que ele não joga excessivamente lá pro lado esquerdo. Agora, o que eu não gosto é que ele fica apitando depois de um tempo, mesmo eu tendo assumido aqui a direção. Vou deixar aqui para a esquerda agora. Ó, já parou. Para a esquerda, corrigiu também bem. Mais uma vez para a direita, aqui a curva está um pouco mais íngreme, hein? Ó, vocês estão vendo? Ele começa a corrigir, só que quando a curva é um pouco mais extensa, ele acaba deixando de fazer essa correção. Ele entende que ele não vai conseguir, digamos assim, voltar o carro para a faixa, e aí ele solta a direção e aí você vai sair novamente, e aí sem assistência. Então eu acho que ele poderia pelo menos manter segurando o carro um pouquinho para a esquerda, já ajudaria, mesmo que ele não conseguisse trazer totalmente o carro de novo para cá. Ó, agora por exemplo, vocês viram também que ele chegou a fazer a correção do volante, mas acabou saindo da faixa. E esse alerta aqui que ele fica continuamente por um bom tempo é chato, viu? Muito chato. Vamos testar mais uma vez para a esquerda. Ó, fez a correção muito bem, mas por conta da curva agora ele jogou bastante para a direita. E eu preferi voltar na mão mesmo porque tinha uma moto ali do lado. Eu mostrei para vocês que a gente tem configurações sobre esse sistema. Então vamos colocar, a gente testou primeiro no médio. Vamos colocar a sensibilidade da pista no mais alto e a vibração no volante também no mais alto. A vibração vocês não vão perceber, mas eu já notei que realmente mudou a intensidade.
E ó, não para de apitar, tá vendo como é chato? Ó, vamos deixar sair aqui pra esquerda. Não me pareceu muito sensível não. Vamos ver aqui pra direita. Agora sim aparentou que ele saiu um pouquinho menos, mas a diferença não é tão grande assim. Meu, será que não dá pra desativar essa coisa chata dele ficar apitando o tempo todo? Ele demora muito pra parar, né? E como a gente tá aqui demonstrando o sistema, ó, vocês viram, né? A gente acabou fazendo uma mudança de faixa involuntária porque ele não corrigiu bem no volante. Ele chegou a mexer o volante, mas não o suficiente. Então, sinceramente, esse sistema aqui de permanência em faixa eu não achei legal. Ele deixa bastante a desejar. Principalmente por ter sensibilidades, eu achei que ele teria um desempenho melhor. Mas não é isso que acontece. Vamos ver aqui para a esquerda, ó. Aqui ele corrigiu bem, mas ó, já estava voltando ali de novo e a gente já ia sair da faixa de novo. E nesse caso o guarda-reio pertinho aqui, guarda-reio é bom. A gente iria colidir com o guarda-reio. Eu nem vou colocar na sensibilidade mais baixa para vocês verem, porque vai ficar menos ainda atuante, né? Ó, vocês viram, né? Ele chegou a piscar no painel, chegou a mostrar ali pra gente que estávamos saindo da faixa, mas não conseguiu corrigir o suficiente. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e já comenta o que você acha sobre essa nova geração do Nissan Kicks. Você está gostando, inclusive, do sistema ADAS desse carro? Deixa aqui a sua opinião para a gente ter essa conversa. Lembrando que deixar o like é de graça, assim como você se inscrever aqui no canal. O assunto agora é frenagem automática de emergência, que funciona a partir de 5 km por hora. Isso eu achei bem legal, hein? Tem carro que funciona só em velocidades mais altas. Tem a detecção para pedestres, acredito eu que ciclistas também, embora o manual não especifique. Agora, para pedestres vai funcionar entre 10 e 80 km por hora. Mas tem um detalhezinho um pouco estranho aqui. O manual fala pra gente um pouco mais para baixo ali nas instruções que para pedestres a detecção não vai funcionar abaixo de 60. Então tem duas informações sobre a mesma questão no manual. Uma parte fala que é entre 10 e 80, outra parte fala que não funciona acima de 60, né? Não sei qual que é a real. Não vou testar aqui porque não tô a fim de atropelar ninguém. Na verdade até tô, mas não posso. E a Nissan fala pra gente também que funciona até 80 km por hora para veículos estacionados. E fala também que vai desativar a frenagem automática quando você vira o volante mais que o necessário para evitar a colisão. Então vamos supor, a gente vai bater em relação ao Fit aqui. Se eu virar mais que o suficiente, ele então cancela a frenagem porque ele entende que não é mais necessário. E como que funciona a frenagem automática? Eu já expliquei várias vezes, mas vou repetir rapidinho para vocês. Ela tem a função de evitar um acidente ou então diminuir as consequências desse acidente. Às vezes você bateria 100 km por hora, mas o carro freia e faz com que você bata a 60, a 70. E convenhamos, né? Quanto mais devagar você estiver, melhor para a sua segurança, né? E se acontecer dele parar completamente o carro durante essa frenagem automática, ele vai manter parado por somente 2 segundos. Depois disso ele vai liberar os freios, o que eu não acho muito legal. Porque às vezes você teve pode ser até um desmaio, na verdade, ou alguma coisa assim, você tá passando mal e você não conseguiu reagir, o carro freou completamente, depois ele vai liberar os freios e pode ser que você tenha uma colisão com o carro que está à sua frente, ou um muro, alguma coisa assim. Também acontece, até esqueci de comentar dessa vez, mas às vezes você aperta o pedal do freio, ou pisa no pedal do freio, né? Mas não o suficiente, então você não calculou muito bem, você apertou só um pouquinho. Se ele entender que aquela frenagem que está faltando vai fazer diferença, ele então faz essa frenagem mais forte por você, de novo, para tentar evitar completamente a colisão ou mitigar, que é diminuir os riscos deste acidente. A frenagem automática em si vai ser um pouco difícil a gente mostrar, mas eu vou tentar reproduzir para vocês o alerta de colisão. E para isso eu vou somente acelerar um pouco mais rápido em relação ao carro da frente. Ele também tem, embora o manual não tenha especificado, ou pelo menos eu não vi, aquele alerta de distância segura. Então na estrada, se você estiver andando muito perto do carro da frente, ou alguma coisa assim, ele vai aparecer no painel um alerta indicando que você está muito perto do carro da frente. Então vamos fazer isso agora. Vou acelerar um pouquinho mais forte em relação ao Compass aqui na frente. Vamos ver se a gente tem então algum alerta, ó. Vocês viram, né?
ele já apareceu ali no painel e deu um alerta sonoro também. O alerta sonoro é até um pouco discreto, mas ele serve, ele ajuda. Tanto que eu percebi primeiro o sonoro e logo em seguida eu notei ali o do painel. Então ajuda sim, com certeza. Eu já vou aproveitar para falar que eu acabei não comentando antes. Esses sistemas são baseados, com exceção da CC que usa o radar frontal, todos eles usam esta câmera que fica atrás do para-brisas. Isso significa que num dia com sol muito forte, com muita chuva, muita neblina ou algo nesse sentido, os sistemas não vão funcionar ou podem não funcionar direito. Às vezes ele até aparece um alerta no painel dizendo que ele está indisponível. Isso é completamente normal porque você atrapalha a visão da câmera, assim como atrapalha a nossa visão humana. Eu vou aproveitar esse típico trânsito que a gente tem na Avenida dos Bandeirantes, hoje é feriado, tá? Vou falar agora sobre o sensor de fadiga, que é bem rápido de explicar. Ele só alerta acima de 60 km por hora e ele vai avaliar o seu comportamento de direção, né? O quanto você está virando o volante, o quanto você deixa o carro sair da faixa e etc. acima de 60. A gente não vai conseguir reproduzir muito bem aqui para vocês porque ele considera parâmetros bem específicos. Mas se ele detectar que você está dirigindo de forma cansada, está sonolento, está fadigado, ele vai aparecer um alerta no painel pedindo para você fazer uma pausa para você tomar um cafezinho. É isso, tá? Não fala mais nada no manual, inclusive. Eu quero falar agora para vocês sobre o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Lembrando que você tem também, se você preferir, o piloto automático convencional, onde ele vai somente fixar a velocidade, mas não vai fazer aquela adaptação de velocidade em relação ao carro da frente, né? Ele só vai acelerar até onde você programou e quando chegar na velocidade ele para de acelerar. É simplesmente isso. Mas falando do ACC, que é o adaptativo, ele não detecta veículos estacionados, segundo o manual diz pra gente, e é possível você definir velocidades entre 30 e 144 km por hora. Eu vou inclusive ativar ele aqui agora, 70 km por hora. Eu também ressalto que ele vai desligar sozinho abaixo de 24 km por hora quando você não tem um carro na frente. Ou seja, ele funciona até o zero porque ele tem a parada automática, a gente vai mostrar isso para vocês. Mas se não tiver um carro na frente, você vai ter que primeiro ganhar um pouco de velocidade para somente depois dos 24 conseguir colocar para ele retomar a velocidade que você definiu, que aí pode ser de 30 a 144. E o manual diz pra gente utilizar somente na rodovia, mas a gente vai testar na cidade também. E o manual também informa pra gente que o ACC ele consegue usar até 40% da força de frenagem do carro, o que significa que se ele precisar frear muito, ele vai então fazer uma frenagem um pouco mais fraca, né, até 40%, e se precisar mais do que isso, ele vai pedir para você fazer essa frenagem manualmente. Isso é normal de todos os carros, ou quase todos eles. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos definir 50 km por hora. O legal é que você consegue passar de 1 em 1, se você preferir, ou então você vai passando de 5 em 5 km por hora. Vou programar em 52 e está na distância mais próxima possível. Inclusive ele mostra ali no painel, na tela de assistências, um Kicks e também o carro que ele detecta na frente, ele mostra um Sentra. Fica bem bonitinho. Vocês estão vendo que ele está mantendo nos 40 km por hora. Vou colocar a distância máxima, são somente 3, mas aí você vai ver que ele vai começar a abrir distância em relação ao carro da frente. Ele está acelerando agora porque o carro da frente também está acelerando, mas se eu colocar na distância mínima, ele vai acelerar ainda mais para se aproximar do carro da frente. Eu também lembro que aqui nas configurações você pode vir no modo Eco e selecionar controle de velocidade on ou off. E imagino que seja o piloto automático, tanto adaptativo quanto normal. E aqui vocês estão vendo ele fazer uma frenagem totalmente de forma automática. E acho que ele vai chegar a parar, vamos ver? Não precisou porque o trânsito não parou completamente, mas vamos ver essa manutenção da velocidade. Como eu disse, aparentemente o modo Eco interfere sim no ACC. O manual do carro não fala nada específico sobre isso, mas aquela configuração imagino que seja relativa a isso. Fez a retomada muito bem. Eu estou com o modo de condução no Eco, inclusive você tem 3. Agora ele fez uma frenagem que não precisava, tá? Uma frenagem um pouco mais forte. Não foi nada completamente absurdo, mas foi um pouco mais forte do que normalmente eu faria
digamos que manual, né? Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Mas acho que já tinha concluído o assunto. Ó, ele é um pouquinho mais agressivo do que eu gostaria. Tem alguns ACCs, ok, muitas vezes de carros mais caros, que eles conseguem ser mais suaves. Agora, vocês viram o que aconteceu aqui, ó? Ele ficou parado por aproximadamente 3 segundinhos. E depois, ele liberou os freios. Então ele tem a parada automática, mas ele solta os freios depois. Esse carro tem o freio de estacionamento eletrônico e tudo mais. Então, por que não manter parado? Realmente não sei, ó. 1, 2, mais ou menos 2, 3 segundinhos. E aí ele libera os freios. Ele não voltou a CC, tá? Ele liberou. Agora sim eu vou ter que colocar no res aqui pra ele voltar. E eu setei outra velocidade sem querer. Para um carro de nova geração, tecnológico, não vejo muito sentido nisso. Realmente não acho muito legal, não. Ele deveria manter parado e ter também a retomada automática, né? Então, em alguns segundos, se o trânsito voltar a andar, ele poderia voltar também. Isso não acontece aqui no Kicks. A aceleração, aparentemente, ele faz de forma suave. Não me está parecendo muito agressivo, não. Agora, as frenagens, algumas são um pouco desnecessárias. Agora, por exemplo, o trânsito está parando bem gradualmente, por enquanto, né? Então ele está fazendo isso também de forma suave. Vamos ver se vai continuar assim. Ali na frente a gente vai ter mais uma parada, ó. Tá diminuindo bem a velocidade, agora vai diminuir um pouco mais forte. Parou tão suave quanto eu pararia? Não, mas não foi nada muito agressivo também. Eu vou dizer até que funciona bem, tá? Não é exatamente ruim, com exceção da parte de não segurar parado, né? Ó, o trânsito andou, mas vocês viram que ele não andou? Ele só liberou os freios? Eu acho que as versões mais completas também são assim, tá? Porque a versão Platinum, que é a top de linha, ela tem alguns recursos a mais, aparentemente até no ACC, mas eu acho que essa questão é a mesma. Futuramente, quando a gente testar a Platinum, a gente vai descobrir isso. Mas olha, ele não está sendo muito agressivo. Com base no que a gente já testou no Sentra, se eu não me engano, o ACC lá era bem mais forte, tanto nas acelerações quanto nas frenagens. Ó, tá fazendo uma frenagem, deixa eu deixar o pé próximo, caso eu precise intervir. E o i30 vai fechar a gente, vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu tive que pisar no freio, tá, pessoal? Normal, não é culpa do carro, por quê? O i30, ele estava entrando ainda na faixa. Então o ACC, ele tá mirando reto, ele não tá olhando a faixa do lado. E aí quando o i30 de fato entrasse na nossa faixa, ele faria a adequação da velocidade. Provavelmente de forma meio brusca, né? Porque o carro apareceu do nada e é capaz dele nem detectar nesses momentos. Agora, como o i30 ainda estava entrando, eu tive que frear, senão poderia ter uma colisão, tá? Correria o risco de colisão, então é melhor você não arriscar. Essa frenagem que ele fez aqui agora eu achei boa, tá? Não achei muito agressiva, não. Perceberam como ele não é muito agressivo, mas ele também não é muito suave? Eu vou dizer que ele é bem mediano nesse ponto do ACC. Se o trânsito parar um pouquinho mais repentinamente, ele já vai ser um pouco mais agressivo. Se o trânsito estiver um pouco mais tranquilo, ele consegue parar de forma suave também. Então realmente, o ACC aqui no Kicks vai entrar como um ponto mediano. E por ser uma nova geração, um carro bem novo, né, mudaram praticamente tudo nesse carro, mereceu um sistema um pouquinho já melhor. E eu quero falar agora para vocês sobre o preço. E essa versão Sense é a de entrada, como vocês já devem saber. Agora, o preço não é de versão de entrada, eu achei esse carro bastante caro. Nessa linha 2026, lembrando, versão mais barata da linha, desconsiderando o Kite, que é um Kicks, né, mas da nova geração do Kicks, é a versão mais barata e custa R$ 168.690. Quando você coloca a pintura, ele chega praticamente a 171 mil. É muita coisa, né, pessoal? Muita coisa mesmo. Estamos aqui em uma condução quase noturna com o novo Nissan Kicks. Tá começando a escurecer porque eu quero falar para vocês sobre o farol alto automático. Talvez ele não acenda aqui porque ainda está um pouco claro, mas entrando para a mata aqui pode ser que escureça. Então vamos ver se ele vai acender ou não. Vocês estão vendo que o farol, ele está no automático, né, o acendimento automático dos faróis, e ele está com o farol baixo ligado. Então ele já está detectando um pouco de escuridão, digamos assim.
Vamos ver se o farol alto automático acaba acionando também. Lembrando que ele funciona acima somente de 40 km por hora. Isso eu não acho legal, porque você tem que aumentar bastante a velocidade. Então aqui, por exemplo, ó, nem chegamos nos 40 ainda. Ó. E a estrada é esburacada, então 40 para uma situação dessa é às vezes até um pouco alto. A maioria dos carros são a partir de 30, aqui é um pouco pior, a partir de 40. Vamos ganhar um pouco de velocidade para ver se ele ativa, mas eu acho que vai ser difícil ativar porque ainda está um pouco claro. O manual só fala sobre a velocidade pra gente e diz algumas outras coisas que ele pode não funcionar em questão de muita neblina, muita chuva e etc. Mas a gente sabe com base em outros carros que se for uma via muito iluminada, tanto pela iluminação pública quanto pela iluminação natural, digamos assim, ele não ativa, porque ele entende que não é necessário e que os faróis baixos já serão suficientes. Agora que já está um pouco mais escuro, eu espero conseguir mostrar aqui para vocês. Muitos ativam já nessa situação e esse aqui não vai, vocês estão vendo, né? Agora é para ativar, hein? Aê, finalmente ativou! Glória a Deus, eu tô há 20 dias tentando mostrar isso aqui pra vocês. E ele já desativou, como vocês viram, até porque tá a via iluminada aqui, né? Mas consegui mostrar finalmente ele em funcionamento. Pena que a gente não conseguiu mostrar ele desligando em relação a um carro, mas pelo menos mostrei ele ligando automaticamente. Falo agora para vocês sobre a frenagem automática em manobras. É difícil da gente reproduzir, mas ela funciona apenas em marcha ré, por isso até que eu coloquei ali na câmera de ré, que aqui ela está com as configurações, e abaixo de 15 km por hora. O bom é que também detecta pedestres. Você está dando ré, por exemplo, tem uma parede, tem um pedestre, tem alguma coisa atrás, ele vai automaticamente pisar no freio para tentar evitar essa colisão ou diminuir os riscos dela. Agora, se você pisar com força no pedal do acelerador, aí ele vai cancelar essa frenagem automática, né? Ele entende que você está na prioridade. Diz que não detecta objetos que estejam em movimento e também não freia pela segunda vez para o mesmo objeto, ou seja, tem um cone atrás de você. Você está dando ré, ele freou, se você der ré de novo, ele não vai frear a segunda vez. Isso parece besteira, mas ajuda bastante em alguns pequenos momentos de distração ao manobrar o carro. Falo agora sobre o alerta de objetos no banco traseiro. Funciona de uma forma bem simples, ele não detecta a presença de objetos ou alguém no banco traseiro. Mas vamos dizer que você abriu e fechou uma das duas portas traseiras e aí dentro de 10 minutos você começou a dirigir o seu carro. E aí você está aqui dirigindo e tudo mais, a hora que você parar e desligar o carro, quando você for sair ele vai aparecer um alerta aqui no painel dizendo para você verificar o banco traseiro, justamente para ver se você não esqueceu nenhum objeto ou quem sabe até alguém nos bancos de trás. E ele tem a opção também de alertar pela buzina, então se você não perceber esse alerta, por exemplo, a hora que você sair do carro ele vai buzinar. Mas e aí, o que eu acho sobre o sistema ADAS aqui do Nissan Kicks? Confesso que eu achei mediano. Poderia ser um pouco melhor sim, tudo bem que a versão de entrada, mas ela já é bastante cara, são mais de 170 mil reais. E por esse motivo, acho que já poderia incluir, por exemplo, a função Stop and Go do ACC, ele só para automaticamente. A centralização de faixa é só na versão top de linha, que custa 200 mil. Também faltam os sensores de ponto cego. Então, pelo preço, acho que já poderia sim ter todos esses itens. Seria realmente um ponto positivo aqui do Kicks. Mas não é. A permanência em faixa, já que não tem a centralização, só a permanência, ela não funciona muito bem como vocês viram. Deixa a desejar, mesmo que agora corrija no volante. Acho que ainda deixa a desejar, então não chega a ser negativo, porque elas não são péssimas, mas vai como medianas as assistências à condução aqui deste carro, nessa versão Sense.